Ok, eu já tava querendo fazer esse vídeo há um bom tempo, mas como eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo, eu fiquei um pouquinho desanimada. Mas graças a uma seguidora que me incentivou, eu decidi, quer saber? Caguei, vou fazer. Oi, eu sou a Betavel e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou comentar sobre os pontos principais do vídeo que a Sarah J. Maas gravou, o processo de escrita dela, e vou comentar sobre tudo que ela falou da saga ACOTAR e também o que ela planeja para essa saga. Eu não vou comentar muito sobre o que ela falou de Trono de Vidro, nem de Cidade da Lua Crescente, já que eu não li esses livros ainda, então o foco do vídeo não será esse. A primeira parte do vídeo que eu achei interessante é quando a Sarah fala dos amigos dela. Same with you. My friends who don't give a shit what I do for a living, suddenly they hear I'm coming here and they're like, oh, I could be your assistant for the day, and have I told you how much I love you? And I'm like, I wish you guys could come, but at the same time, no. Tipo, a mulher simplesmente escreveu 3 das maiores sagas atuais de fantasia, romantasia no caso, que é ACOTAR, Trono de Vidro, Cidade da Lua Crescente. Tipo, os amigos cagam pra isso, meu Deus, tipo, eles nem, ficam animados pela amiga. E isso me lembrou muito da frase, realmente, às vezes as pessoas que te querem bem e ficam felizes pelas suas conquistas são estranhos e não quem tá do seu lado. Porque quem tá do seu lado te quer bem, mas não melhor que eles. E eles só começaram a puxar o saco dela porque ela foi convidada para esse podcast. O segundo tópico que eu também mais gostei foi quando perguntaram pra Sarah como eram as perguntas que as pessoas faziam pra ela quando encontravam com ela, as perguntas que as pessoas mais faziam. E ela acabou dizendo como ela se sentia com os fãs. Eu gostei muito disso. People usually don't ask me things. It's more they just want to express what the books have meant to them. So usually that makes me cry. But I'm also such a nerd where if I see someone in public reading my books, I go up and say hi to them because I want to say thank you to them because so sweet. All these beautiful blessings I have in my life, the fact that I can do this for a living is because of people reading. So how can I not at least just go up and be I just want to say thank you. E, gente, eu achei isso muito fofo, de uma sensibilidade enorme, porque a maioria dos escritores, principalmente internacionais, são cheios de nome-toque e agem como se nós tivéssemos que agradecer a eles pela existência do livro, como se a gente não valesse nada. Tipo, parece até que a gente é praga quando chega perto deles pra até dizer um oi ou pedir uma foto, enquanto ela é super delicada e super atenciosa com as pessoas. O próximo tópico da conversa que eu achei interessante de colocar no vídeo foi quando tava tendo aqueles rumores, aquela propaganda de que talvez fosse existir uma série, mostrando ACOTAR, como se fosse um live action, ou caso não chegasse a live action, seria pelo menos uma série 2D. What is going on with this potential ACOTAR TV series? Can you give us any update of what do you think is happening? So I have the rights back to everything now, and getting the rights back to all my things has been a big part of my journey in recent years that maybe at some point soon I will talk more about. And I want to see everything adapted the way I envision it and the way I know fans want it. And I don't ever want to hear oh, we need to change this to appeal to XYZ's demographic. I'm no, that's not how you make art. That's not how I create my stories. Simplesmente com essa declaração, a Sarah J. Maas provavelmente estava explicando pra gente que ela evitou que acontecesse com a série dela o mesmo que aconteceu com a Dança dos Dragões, a Casa do Dragão. Que é, por exemplo, você criou uma história e quer que ela seja seguida à risca, ou pelo menos o mais próxima possível da obra original. Só que, quando você vende os direitos da sua obra para uma empresa de televisão, de gravação, eles podem acabar distorcendo muito e deixando o seu trabalho irreconhecível. E ninguém quer isso. Nós que somos fãs queremos algo mais parecido com a obra que a gente ama. A gente quer algo com fidelidade. Eles podiam simplesmente decidir que iam cortar a personagem A ou B porque não é importante o suficiente. Ou então mudar algum evento na história. Um exemplo. Quando a Nesta ficou presa no chalé, que era do Rhysand da família da Feyre.
que tem todos aqueles degraus. Se eles decidissem mudar alguma coisa, tipo, não, ela não vai mais ficar nesse chalé, ela vai ficar presa em outro lugar. Ou então a Fairy, se colocassem ela, por exemplo, tendo um romancezinho com Rhysand desde o primeiro livro, que não aconteceu, porque ela nunca trairia o Tamlin. Ela não teve sentimentos desenvolvidos pelo Rhysand no primeiro livro. Isso só começou a partir do segundo. Mas se eles quisessem, eles podiam mudar isso e meio que acabar com todo o plot do segundo livro. O tópico seguinte que foi comentado com a Sarah é sobre o fato das 3 sagas dela convergirem. É de forma sutil? Sim. Mas a resposta que ela deu provou muito que ela é uma escritora jardineira. Eu resumi aqui porque ficou muito embolado. Ela mal conseguiu explicar. All of your series converge in some way or another. But that must take years of planning. So can you try to explain to me how you have been able to have the foresight that all 3 of these giant series somehow overlap? I mean, I don't actually know how I have the brain capacity for this because, like, on a daily basis, I'm, like, barely functioning. But I mean, like, because I started writing so young, like, so I had all this time very early on in my career, even before my career really took off, to like have a vision of what I wanted to do. Primeiro, ela diz que não anota nada. Não tem mapa mental, não tem diário da história, nada. Fica tudo armazenado na cabeça dela. E ela escreve os livros desde que ela era adolescente. E ela ainda por cima escreve tudo junto. Ela escreveu Acotar e ao mesmo tempo ela estava escrevendo Trono de Vidro e quando ela tinha tempo ela escrevia Cidade da Lua Crescente. Então quando ela via já estava tudo convergindo. Uma das coisas que eu também gostei de saber sobre ela foi como ela consegue transformar questões da vida dela e alguns problemas pelos quais ela passou em narrativas pro livro e arcos de personagens. Feyre and all of that, like, just was my own way of processing my shit. And like, again, like, it's not like I didn't die. I wasn't like dead like Feyre was, but like the fear, like Rhys's fear, even that probably came from my fear in thinking about having another kid. And primeiro, a Sarah J. Maas usou de exemplo as gravidezes de risco que ela teve. Primeiro foi do seu filho, que ela acabou tendo que fazer uma cesárea de emergência e ela sofreu violência obstétrica no hospital porque ela foi desrespeitada, não deram instruções corretas para ela. E depois foi a gravidez da filha, onde, apesar dela ter uma ginecologista mulher, quem fez o parto dela foi um médico homem, que ao abrir a barriga dela abriu de um jeito incorreto. E a própria ginecologista disse que foi um trabalho porco. Então, essas 2 situações traumatizaram muito ela. E apesar dela dizer várias vezes que ama os seus filhos e eles são a coisa mais importante da vida dela, ela odiou as suas gravidezes, porque devia ser um momento mágico e ela foi desrespeitada e machucada. E, inclusive, ela teve que lidar com problemas de distúrbio alimentar, porque informaram a ela, assim que ela começou a desenvolver mais a gravidez, passar algum tempinho, disseram, olha, você só pode engordar até tantos quilos. E isso foi uma questão muito difícil para ela, porque ela já lidava com muita pressão por causa desse distúrbio. Então isso explica muito do porquê ela não conseguiu arranjar nenhuma forma de fazer com que a Feyre passasse pela gravidez de uma forma mais fácil para dar à luz ao Nyx. Porque se formos pela lógica que ela consegue moldar o próprio corpo para criar asas ilirianas, ela deveria conseguir moldar o próprio corpo para dar à luz a um bebê iliriano, que já nasce com asas. Só que não teve nenhuma forma mais simples dela simplesmente conseguir dar à luz. E nós entendemos, né, por causa dessa entrevista, porque não se tratou de uma coisa lógica que a Sarah J. Maas colocou no livro. Foi uma forma que ela encontrou de lidar com um trauma que ela teve por causa da gravidez. Em um tempo depois dessas gravidezes, ela passou por momentos de crise de pânico e até momentos um tanto depressivos. E uma forma que ela teve de lidar com isso foi praticamente escrevendo o livro Corte de Chamas Prateadas, porque ela se colocou na Feyre e na Nesta. Aí ela colocou
pra fora o trauma da gravidez na Faye e ela colocou a evolução, né, de sair dessa depressão, de sair do fundo do poço na Nesta. Provavelmente é por isso que nós temos uma virada de chave tão grande na história da Nesta. E nós vemos ela por outra perspectiva, porque antes ela era só vista como uma irmã cruel. E realmente, isso anula o fato de que ela foi uma irmã ruim pra Faye? Não. Mas mostra ela por outros olhos. Mostra ela passando pela depressão após o Caldeirão, após a luta com o Rei de Hybern. Então, é por isso que a Sarah J. Maas fica tão na defensiva com a Nesta nesse último livro. She and Cassian are taking that hike and she just breaks down. And like, that was me in New Zealand with Josh at my lowest on a hike thinking the same thing. And just like, and as I was on this hike, I started crying and then I saw Nesta and I saw this scene. And so like that came out. I took notes. I wrote down that scene. Like that all came out of me. And like, she's not perfect. She's not healed. She's still a work in progress. But like, she was in a hole, I was in a hole, and like we dug our way out of it together. And like the friends that I like made during that, like it's like the friendship she made. E o próximo tópico do podcast que eu achei mais interessante foi a transição dos livros de Corte de Espinhos e Rosas para Corte de Névoa e Fúria. Can you share a little bit with Mist and Fury, like what you were going through? Like I did not plan that book. It just poured out of me. So like I didn't know what was going to happen. I didn't plan it out beforehand. So Feyre, like there's a beast and I'm like, oh, this guy's like hot. And like she gets to his like house and I'm like, oh, he's sexy. And then like we get to like the night when Rhys shows up and then I'm like, oh no, like it's not this guy, it's this guy. And then like, and so like that was like, so like that initial seed, like I was like, this is a sweet little romance with like Beauty and the Beast with like Feyre and Tamlin. And then like Paige, whatever, it's like Rhys walks on and like I did not plan him. He walked into that scene ahead of time. I was like, again, like writing this in real time, not planning. De início, ela nem planejou o romance Feyre e Rhysand. Ela só colocou Rhysand ali e, nossa, foi uma virada de chave na cabeça dela. Ela só estava fazendo uma releitura, escrevendo uma releitura de A Bela e a Fera, onde tinha um Tamlin, que era, nossa, gostoso, era fera, aí tinha a Feyre, que estava se apaixonando por ele, e aí do nada chega um personagem misterioso e interessante, e acontece a virada de chave. Aí ela fala, não, esse aí vai ser o marido dela, esse aí é o homem. Pra você ver o quanto ela é escritora de jardineira. Eu acho muito interessante ver como a cabeça dela é caótica na hora de escrever. Ela meio que vai descobrindo a história do próprio universo junto com a gente. E aí elas passaram para uma parte que eu estava bem ansiosa, que foram as mudanças de personalidade da Feyre e do Tamlin após os eventos de Sob a Montanha. It was such a mindfuck because I also was falling in love with Tamlin and then I was like, what is happening? But I wanted it to be like, you know, like when you fall in love with a guy and then you realize like he's not the one for you and like he's got a lot of fucking issues. Yeah. Yes. Okay. We need to quickly talk about the Tamlin and Rhysand thing because it is a big conversation that I think people are going to kill me if I don't ask about. Okay. Obviously, throughout the ACOTAR books, we saw Tamlin like trying to justify his controlling tendencies by saying things like, oh my gosh, I'm just doing it to protect Feyre. Mm-hmm. Then he locks her in the manor, which was infuriating and wild. Mm-hmm. What were you hoping for readers to understand about their relationship as that slowly started to progress? Because you're right, you made us all fall in love with him and get tattoos about him and then... Yeah. And you know what? I think like people change in relationships and what Feyre and, to be fair, Tamlin went through under the mountain fucked them both up majorly. E a verdade vos libertará. A própria Sarah J. Maas precisou explicar o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Uma coisa que eu sempre falo e sempre aparece um bando de gente do nada pra falar, ai, mas ele era uma pessoa horrível. Sim, ele teve atitudes horríveis que eu não concordo e ele merece muita porrada por causa disso. Não gosto do que o Tamlin fez com a Feyre e nunca vou perdoar. Mas caramba, os dois tiveram mudanças drásticas nas atitudes depois dos eventos de Sob a Montanha. Não dá pra ignorar isso. Só que tem gente que tem amnésia nessa situação. Então, fazer o quê? And Tamlin is someone that, you know, we haven't delved too deeply into this, but it's been put in the books. Like, he had a fucked up family. He did not have
any systems in place to cope with that. But he also is a guy who's been like in charge and powerful for a long time. And then like someone's like, he doesn't have the emotional toolkit to handle this. And he implodes and he drags her down with him. And that was just like, it just felt natural to me. Like, it just felt like a natural thing where like I knew who Tamlin was as a person, knew like that this is how he and this like shows who he is. And this like Rhys responds to the trauma in a different way, in the way that Feyre needs and connects with. Tamlin can't handle that trauma. And it's, you know, he made his own choices, but he's also the result of his upbringing. So there's an element of like me that I pity him, you know, in the same way I'd pity like anyone who's like endured like an abusive family trauma, all of that. Like he's been through it and he doesn't know how to cope with it. And like he does shitty things because of it. And I'm not like excusing those shitty things, because like that is why Feyre moved on. But I wanted Feyre to like realize like there are different ways to face the shit that you go through, and that's what defines you. E eu amei principalmente a parte que fala que a Feyre precisava de outra forma de lidar com esse trauma. E o jeito que o Tani estava fazendo, super protegendo ela, não era o jeito que ela precisava. Sim, no início do livro, no primeiro livro, ela queria ser super protegida, ela queria uma vida tranquila e confortável. E aí o Tani fez isso por ela. Só que depois de todos os traumas que ela passou, não tinha como esperar que ela continuasse querendo ser a donzela em perigo e quisesse ser protegida a todo custo e mantida que nem uma boneca de porcelana dentro de casa. Ela teria uma mudança drástica de personalidade e uma evolução de maturidade surreal. Assim como o Tani teve uma mudança de personalidade, só que ele foi para um lado negativo. Ele pensou, se eu preciso proteger a Feyre, então vou proteger ela de tudo e vou fazer todas aquelas coisas horríveis que eu fiz com ela. Mas na cabeça dele, que estava completamente perturbada e esclerosada, era a forma correta. E o mais triste é que não dá nem pra dizer que ele fez isso na maldade, que ele fez isso porque ele é só um babaca, porque ele só quer ser um cara ruim e quer controlar a Feyre. Não, ele fez isso com uma boa intenção. É o famoso caso de fazer coisa errada querendo acertar. Do you think Tamlin will ever have a full redemption arc? I don't know. It's tricky because I've had so many women, especially, including some like very dear friends of mine, who've like come up and told me about like how they saw their own abusive relationship mirrored in Tamlin. And so if I were to ever write like more about Tamlin, it would be done in a way where like it doesn't erase what he has done, and it doesn't like invalidate the feelings of like my readers who have connected to that. Like it would have to be done in a way that was genuine to him and to reality, but also like well aware of like what he means for like different types of people and different experiences, and to honor and respect them for that. And like, I don't usually like let those things dictate what I write, but it's something like one of my very best friends is like a survivor of domestic abuse. And like, you know, she often refers to her ex as Tamlin. And like, I've actually talked to her about it. Like, how would you feel? Like, you know, like if just like me as the creator, like separating us as friends, like, would that feel like a betrayal to you? Gente, só pra esclarecer uma coisa, redenção não é perdão gratuito. Eu acho sim que o Tani precisa e merece uma redenção, até porque muitos personagens desse livro fizeram cagadas astronômicas, coisas horríveis, crimes, tortura, assassinato e um monte de coisas, mas já que foi por um bom motivo, todo mundo perdoa. Então, sim, o Tani merece uma redenção. Só que eu não quero que a redenção dele seja ele fazer uma coisinha pra Feyre, todo mundo perdoar ele, aí, nossa, ele viver livre e feliz na corte primaveril saltitando pela floresta. Não. Eu acho que a redenção dele precisa ser um ato de serviço e perdão à Feyre. Tipo, coisa bem severa de Snape mesmo. Põe ele morrendo pela Feyre, pra proteger a Feyre. Ou o Nyx. Pronto.
Eu acho perfeito. A redenção do Tamlin não precisa ser um final feliz. E ele também não necessariamente merece um final feliz cheio de arco-íris e purpurina. Redenção é uma coisa, perdão e final estilo arco-íris é outra. Eu quero uma redenção. Eu quero que ele mostre total arrependimento pelo que ele fez com a Feyre. E, pra mim, a melhor forma de mostrar seria assim, um sacrifício. E pra mostrar que nenhum personagem é perfeito, sem defeitos, eu vou colocar agora outra parte que eu gostei muito, que é quando a Sarah J. Maas e a apresentadora falam sobre o que aconteceu em Corte de Chamas Prateadas, que foi quando o Rhys não contou pra Feyre sobre a possibilidade de ela acabar não resistindo durante o parto. I think the fans' perception of Rhysand was really tested when he didn't clearly communicate the risks of what could happen in this pregnancy to her. What is your take on that? I mean, Rhys is entitled to like go through his own shit and make his own mistakes. And should he have told Feyre? Yes, but he was absolutely terrified, like faced with like I don't know, like I just tried to decide, like Rhys in that choice, like he made a bad choice, I think. Like it was not the, like Feyre was obviously upset, like Nesta thought it was fucked up, and like I love Rhys, smoking hot, like I love who he is beyond that, but like I think it's much more interesting for me as a writer to have him make perhaps a bad call and do it from a place of love and then like be able to reflect later, being like, maybe I did like the thing here that like the ex-boyfriend like also kind of did, and like that's not okay, and like what do I learn from it? Like yeah, he's like 500 years old, but he's still learning. Yeah, like he's never been a mate husband, he's never had a pregnant mate, he's frantic. Like they need to have like issue, like it's true love, they're mates, but like they do have issues that they need to sort out. They've come from very different backgrounds. They're still figuring out the dynamic. They're both navigating a whole new scenario, and like they can make mistakes. Right. E é nesse ponto que eu gostei. Ela tocou num ponto perfeito, que é praticamente no que se resume a saga Kotar. Além de ser um livro de fantasia, onde você derrota o vilão, o bem triunfa sobre o mal, sim, mas também é uma história sobre evolução, perdão e aprendizagem. Tipo, pessoas cometem erros mesmo que seja por motivos bons. Só que o importante é você aprender com esses erros e não repetir. E você aprender a agir de uma forma melhor e mais respeitosa para com seus próximos. E foi isso que eu gostei. Ela se preocupou bastante em fazer isso com o Rhysand. Tipo, o Rhysand é um personagem, não dá nem pra dizer que ele é cinza, ele é praticamente... Não sei nem se dá pra dizer que ele é um anti-herói, ele tá mais pra um anti-vilão. Tipo, ele nunca foi um mocinho. Ele nunca disse que foi um mocinho. Ele luta por ele e pelos dele. Só. E ele faz o que na cabeça dele é melhor pra ele e pra quem ele ama. Só que às vezes ele vai fazer umas burradas. Que nem ele fez com a Feyre. Ele traiu a confiança dela. E fez todo o círculo íntimo trair a confiança dela. Mas agora o principal é ele entender que cagou num pau bonito e procurar melhorar. Melhorar como parceiro, melhorar como marido. E é isso que eu gosto que a Sarah J. Maas não esquece. Ela não passa pano. Tipo, pra ninguém, pra nenhum personagem. Eu adoro isso. E agora eu vou pular pra uma parte muito interessante, que é uma coisa que muitos leitores queriam entender há muito tempo e que era um segredo, mas que às vezes era meio explicado na visão de alguns personagens e a gente tinha dúvida de como funcionava, que é o famoso laço de parceria. But can you just quickly explain like what that means in the world, mates? It's kind of like you're destined true love in a way, but it's complicated because there's a biological component to it where like you can be mated to someone that is like not actually your true love. So like there's like true mates, and then there's kind of like nature made a mistake, made like Rhys's parents. Eu não sei se vocês lembram, mas já teve tanto criador de conteúdo quebrando cabeça pra tentar entender o laço de parceria, chegou a criar a teoria de que na verdade era uma bênção do próprio Caldeirão que decidia
qual era o melhor laço de parceria pra ser criado, e ai meu Deus... Gente, é um componente biológico. É só isso. É biologia, é química. Nada além disso. Só isso. Ou seja, é um componente biológico que decide quem é laço de parceria de quem. Só que você ser a sua verdadeira alma gêmea, você ser a verdadeira alma gêmea de outra pessoa, é outros 500. Isso depende única e exclusivamente dos féricos envolvidos. Não tem nada a ver com o laço de parceria. O laço de parceria pode estar ali. É uma união biológica. Só, vocês têm vontade de ficar juntos, mas a parte do amor eterno e verdadeiro vai depender de vocês. Did not love each other. Like, it was not a great relationship. But they were mates. And it was like there's a biological thing where they're like, we want to be together, but then it's like we're fucking miserable with each other, especially as moms. So it's like, it's tricky. But then when you find your perfect mate, like Reese and Feyre, Cassian, Nesta, like that is like the like last little piece of your soul that was like kind of a little broken and is now like you found your person. But the rejecting of mates, is Elaine rejecting the bond with Lucien? I think Elaine's got like her own trauma and shit that she's going through right now. I mean, like imagine like being transformed into like a whole new body, a whole new lifestyle. Like you are gone from like I don't know, in like the human world there, like what, 60 years is a good life, to suddenly like centuries, like a millennium, like the world looks very different. And like, surprise, like you've been like forcibly, like essentially married to like a stranger who also was like involved in bringing you into this world and like betraying you and like shoving you into the cauldron. It's like a lot. She's got a lot of shit that she's processing. Agora vamos falar de um tópico um tanto sensível para alguns fãs de Feyre e Rhysand. Porque a Sarah J. Maas, no início da criação do livro, não me lembro se foi ela que confirmou isso por meios oficiais ou se foi teoria criada pela fanbase. Não sei, tenho que pesquisar. Mas existia esse boato de que Rhysand foi inspirado no marido da Sarah J. Maas. Ela vai falar sobre isso no vídeo, e infelizmente a resposta partiu um pouquinho meu coração. I feel like my mother-in-law probably loves ACOTAR the most. Does she love Rhysand? Yes, I think she like pretends that it's like Josh, even though it's not. He's not. She's like, oh, Josh. Josh is like, no, Mom, it's not me. No, it is not. The number of times I've had to say, like, it is not, he is not, they both have dark hair, and that's it. Não, gente, infelizmente esse casal de contos de fadas não foi inspirado no relacionamento. Bom, talvez até no relacionamento, mas pelo menos o Rhysand não foi inspirado no marido dela. Infelizmente. Agora a gente vai para a parte que a maioria queria ver, que é sobre a notícia do lançamento dos próximos livros da saga Kotar. I think we need to address your Instagram post. Which one, Alex? Well, Sarah, the one that quite literally lit the internet on fire, where fans could not tell if it was an arrow or if it was a 6 to 8. Like, everyone has been freaking out. And so I have the pleasure of sitting across from you. And so I have to ask, okay, Sarah, what is going on? Okay. Well, first of all, I guess I have really shitty handwriting. Like really fucking shitty handwriting. If my like arrows and like numbers look messed up, like I'm ashamed of this. Like that was not intentional at all. But I will say that was ACOTAR 6 with the arrow pointing forward to indicate like things going ahead of that. And it is for the next ACOTAR book, which is coming out on October 27th of this year. Hold on though. Because if I know anything about you, there's always a plot twist. Okay. You've always got something also that's like, oh, you thought this, but also this. Okay. So is there anything else you want to share here on Call Her Daddy today? Okay, well, part of why I guess it's tricky to talk about the length of this book is because this book's coming out October
27th. And then on January 12th, like 2 months late, I can't do math, whatever that is, the next ACOTAR book will be coming out. So there will be 2 books within like a very short span. Ou seja, minha gente, a Bíblia que a Sarah J. Maas escreveu é tão grande que ela teve que dividir em 3 partes. Então vai ser meio que 3 livros. Só que 2 vão lançar esse ano e o terceiro provavelmente vai ser lançado ou bem no finalzinho do ano ou no início do ano que vem. Basically, it'll be like 3 physical volumes, but it's like one thing altogether. Agora, vou passar para o desfecho do vídeo, que é praticamente a entrevistadora fazendo perguntas que os fãs costumam fazer muito em redes sociais ou em grupos de conversa, falando sobre personagens tanto de ACOTAR quanto de Trono de Vidro. E eu só vou botar essa parte aqui porque eu sinceramente fiquei um pouco revoltada com a atitude de algumas pessoas que pegaram só essa parte e publicaram nas redes sociais para tentar fazer a Sarah J. Maas parecer uma imbecil que não sabe responder questões dos seus próprios livros. Sendo que ela deu uma entrevista coerente e respondendo todas as questões o tempo inteiro. Ela deu mais de 1 hora de entrevista, 1 hora e 50 e poucos minutos de entrevista. Só que pegaram só a partezinha em que ela ou não podia responder as perguntas porque são informações que podem estar presentes nos futuros livros, ou então ela não respondeu porque não era relevante para os livros que ela já escreveu. Só que pegaram essa parte e colocaram nas redes sociais, como se ela não soubesse responder as coisas dos próprios livros. Okay, will we ever see our Throne of Glass characters again? I mean, obviously, I think about them all the time, so who knows? There's gotta be If my children let me sleep in past 5 a.m., sure. Perfect. Kids, come on. What happened to the world of Throne of Glass book? Will that ever be released? That wound up being a project that I wanted, I thought would be easy, and then I realized, like, no, like, I need to actually, like, this means a lot to me, and I need to dedicate a lot of time, but I don't have that time because I want to focus on getting these books, the actual books out. So maybe that's something that it's still something I want to do, but maybe it comes at a different time. All right, ACOTAR. Why is there a pool of starlight in the Spring Court? Is it a portal? Who thinks of these things? You! I mean, I do. Look at that people face. read too closely. I don't know. I'm not answering it. Okay. I'm not answering that. Okay. How do Fae get into the House of Wind because they don't have wings? Like, do they climb the stairs? This might be something that you find out. Okay. What is Rhysand's last name? I'm not telling anyone. There's so much pressure now. Does it even matter? No, I mean, like, he's one of one. Okay. Right? What is the King of Hybern's actual name? Frank. Frank. I don't actually, yeah, because that actually might be something that we could find out. That is discussed. Okay. What are Mor's powers? Like truth. But you like have other powers beyond that, but I'm not going to reveal any more about. There might be more about that. Hey, I'm just trying to get things out of you. You know what? Everything is possible. Everything you're asking me right now could just be like yes. Yes. Okay. The answer is yes. You'll find out. Okay. Can you tell us anything about the Dusk Court, and are you going to explore any of it in your next book? Yeah, but you have to know. Like, what do you want me to say, Alex? What do you want me to say here? I love you. What do you want me to say? Okay. We're moving on. If anything, I'm just getting pleasure out of asking. You don't even need to answer. Okay. Tell me if I'm pronouncing this right. Where did Bry Axis go? Good. That was good. Thank you. I mean, where do you think she went? What do you think she is up to? I mean, fear itself. What is that like? Where does that go? Who is Mama Archeron? Is she a descendant of the Iron Teeth Witches? You're putting me in pain. Is there like an alcoholic drink here? I feel like that's what I need. You're like, I need wine. I need a spicy margarita. Okay, we're going to Crescent City. Okay. We never saw the body, so is Cormac actually dead? Where did you find these
All of me and my friends putting this together, be like, this is the time of our life. I can like see you with like string and like putting things and being like, my husband was literally like, what's this episode? And I'm like, don't worry about it. What isn't it? No, exactly. Our Bryson Hunt endgame. Yes. What? Where does that how could it Well, there are a lot of theories that Bryce's true mate is Azriel. Is there any truth to that? No, I can tell you right. I'm sorry to anyone that's shipped that and has like been like ride or die with that, but like no, it's Bryson Hunt. Okay. How did the Book of Breathings and The Walking Dead end up in Jessica's library? I don't know. You'll have to stay tuned for answers. There are a lot of theories that Rhys and Rune are related. Can you confirm or deny? You're like, fuck off. You can say fuck off. I'm not saying that. I like you. I'm not going to. Okay, fair. Is Maeve related to any of them? I mean, like, what? Like, I feel like I should just hand over my notebooks to you and you can like comb through them for like all the little notes that I've made. Yeah. Okay. I have to ask, why are there otters in Crescent City? Why aren't there otters? It's like, their otters are one of my favorite animals. Like, I lose my shit. Like, river otters, sea otters. I don't know why. I lose it. And so I just was like, what's the cutest thing that like an otter could do? And it's like kind of like an aquatic, like, you know, like city. Like, what if otters were just like messengers with their little paws handing letters? I love that. You're like, I just put it in there because I like it. It just sounded cute to me. Okay. Yes. It just sounded cute. Okay. Who or what is Fury Axtar? Is she the mercenary that Feyre met in the first ACOTAR? Okay, these are like, again, these questions that are like, you're asking me things that I'm not sure if I should confirm or deny or just like let people. Am I ruining people's dreams by answering these things? I don't know. We've all seen the now deleted Twilight of the Gods Pinterest board. Really? What's going on there? That was just like a story that I like. It was kind of like Crescent City where like I always have like manuscripts and other stories in my head. Like I think I have probably like 3 or 4 like unpublished full books for like different series like on my computer that just like, I don't know if they'll ever see the light of day, but like sometimes I just get a story in my head and like I want to start writing it and like I like get like ideas for it and it comes out and sometimes I want to share that with the world and sometimes I don't. Okay. Who would win in a fight? Bryce, Aelin, Feyre, or Manon? They wouldn't fight. They would all be like, this is dumb. We should support each other and let's go get like In-N-Out Burger together. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, o mais longo do canal, sinceramente, que eu achei mais interessante de fazer. Espero que tenham gostado e me sigam para mais conteúdo literário.